Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa, papai, mamãe, titia, primo, professores. Sejam muito bem-vindos à minha aula. Eu trouxe aqui para vocês uma aula muito interessante em relação à potenciação de números inteiros. Nós já estávamos trabalhando os números inteiros, agora nós vamos ver mais esta operação com os números inteiros, a operação de potenciação. Exatamente. Vejam aqui, nós vamos trabalhar primeiro a potenciação de números naturais. Nós precisamos recordar este conteúdo. Aquele aluno que compreendeu bem um conteúdo relacionado a números naturais, quando ele for trabalhar com o conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, ele não terá dificuldade, porque as regras elas são muito semelhantes, algumas até idênticas. Eu trouxe aqui para vocês se recordarem. Quando o número era natural, nós estávamos trabalhando com 0, 1, 2, 3, 4, infinito, não nenhum número negativo e nenhum número com vírgula, nós tínhamos para trabalhar a base, que seria o número, o expoente, um outro valor. Este expoente, ele era o indicativo de quantas vezes a base deveria ser multiplicada, certo? E o nosso n, que seria o expoente maior do que 1, ok? Isto quando nós estávamos trabalhando com números naturais, com o conjunto n. Agora nós vamos trazer as ideias e as informações que vocês já têm para o conjunto dos números inteiros. Quem se lembra aí quais são os números inteiros? Ah, muito bem, acertou quem disse 0, mais 1, mais 2, mais 3, mas também se lembrou dos números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Então tem aqui o primeiro caso. Vejam bem, eu coloquei para vocês situações semelhantes, mudando o sinal do valor para vocês fazerem um comparativo. Eu tenho 2 positivo elevado à quarta, que seria então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado, porque a maioria dos alunos faz uma confusão. Faz o seguinte, multiplica 2 vezes 4 e potenciação não se resolve assim. 2 elevado à quarta potência significa o 2 vezes ele mesmo 4 vezes, dando como resultado 16. E aqui, no segundo exemplo, eu trouxe menos 2 elevado à quarta potência. A base tem o sinal negativo, mas o expoente é par das duas situações. Por isso, o resultado foi o mesmo, positivo. Então, guardem, primeiro caso, quando o expoente for par, mesmo se a base for negativa, o resultado será par. Segundo caso, aliás, aqui, né, só a conclusão. Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Aqui o segundo caso, quando o expoente é um número ímpar. Então, veja bem, eu trouxe aqui 2 exemplos e também de forma comparativa. 2 elevado ao cubo, ou cubo de 2 positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E o cubo de menos 2. Agora a nossa base é negativa e o nosso resultado será negativo. Então, e vocês devem se lembrar que aqui nós temos um número ímpar de sinais negativos. Olha, 1, 2, 3, 3 é ímpar, por isso que o resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mas mantendo o sinal de negativo. Confirmando assim que quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Olha, essa base era positiva e o expoente era ímpar. O resultado positivo. Esta base era negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, o resultado tem o mesmo sinal da base. Trouxe aqui também para vocês umas questões para ficarmos mais atentos. Para todo número A, definimos A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Concluindo,
todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Então, 9 elevado a 1, 0 elevado a 1, ou até menos 8 elevado a 1, é sempre o próprio valor. Mais alguma informação aqui referente à potência zero, expoente zero. Todo número elevado a zero é sempre 1, ok? Apenas a base não pode ser zero, mas o expoente sendo zero, o valor é igual a 1. Tem uma definição, tem uma demonstração do porquê que todo número elevado a zero é igual a 1, mas não vem ao caso neste momento. Então, e para todo número inteiro A, com A diferente de zero, quando o expoente for negativo, como que nós fazemos? Então, eu tenho aqui A elevado a menos 1. O expoente é negativo. O que deve fazer? Nós vamos inverter a base. Ao invés de ser A sobre 1, vai ser 1 sobre A. E o expoente vai passar a ser positivo. Ok? Aqui vamos ver algumas propriedades da potenciação do conjunto Z, dos números que estão dentro do conjunto Z. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. O que significa isso, professora? Vou explicar para vocês. Vocês têm aqui uma multiplicação de potências de bases iguais. E o que diz a regra? A regra diz, se as bases são iguais e nós estamos fazendo uma multiplicação entre elas, conservamos a base e somamos os expoentes. Por isso que eu conservei o mais 5 e somei o 3 com o 6, que são os expoentes, dando assim o valor 9. Da mesma forma, se a base for negativa, eu estou multiplicando bases iguais. O que eu devo fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Mas aqui tem uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado. Esse expoente é negativo. Então, cuidado, porque na verdade eu estou somando um crédito com uma dívida, vocês se lembram? E por isso o resultado não dá 11, e sim 5, ok? Mas continua com essa regra de que a gente deve somar. E a segunda propriedade? Quociente de potências de mesma base. Quociente, pessoal daí de casa, é o resultado da divisão. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter duas potências dividindo uma pela outra, e elas têm bases iguais. O que diz a regra? Na potência de bases iguais, eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Exatamente o que foi feito aqui. Mesmo com base positiva ou negativa, a regra é a mesma. Menos 10 elevado à oitava é dividido, faltou um sinalzinho aqui, produção, de divisão, menos 10 elevado à sexta. Como é que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Ok? Certinho? Então, vamos para o próximo slide aqui, na terceira propriedade que fala potência de uma potência. O que é isso, Fabiana? Vocês podem estar perguntando aí em casa. Potência de uma potência. Eu tenho aqui o cubo do quadrado de 8. Como se faz potência de potência? Bem simples. Conserva a base e multiplica os expoentes. Eu trouxe para vocês esses dois exemplos com um valor positivo e um negativo. Ainda temos a quarta propriedade que diz potência de um produto ou de um quociente. Lembrando que produto é o resultado da multiplicação e quociente é o resultado da divisão. Então, eu tenho aqui, se eu tiver dois números que estão multiplicando um pelo outro e uma potência desta multiplicação, ou seja, a potência do produto, que é o resultado da multiplicação, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir, lembram da propriedade distributiva? Eu posso distribuir o expoente 2 para cada um desses membros e fazer o cálculo que nós vamos ter sucesso aí no resultado. A mesma coisa pode se aplicar na divisão, no quociente, que é o resultado da divisão.
Eu tenho uma divisão e tenho um expoente. Eu vou distribuir esse expoente para cada um dos membros daquela divisão e vou ter o resultado correto no final. Certo? Vamos aqui. Fique de olho nessas situações que são bem relevantes. Cuidado, porque muitas pessoas, quando olham para essas duas situações, acreditam que elas sejam iguais, que elas deem resultados iguais. Mas, aqui eu tenho o quadrado de menos 2, ok? E aqui eu tenho o oposto do quadrado de 2. São situações diferentes e também têm resultados diferentes. Menos 2 ao quadrado, o quadrado de menos 2, é menos 2 vezes menos 2, que daria 4 positivo. Já o oposto do quadrado de 2 não daria 4 positivo, porque esse oposto, ele não é aquele sinal do número, ele é um sinal operacional, ele está mandando fazer o oposto do quadrado de 2. E o oposto, sendo que o quadrado de 2 é 4, o oposto seria menos 4. Então, cuidado para essa diferença, ok? Trouxe aqui também para vocês essa situação representando o cubo de menos 2. Como que seria? O cubo de menos 2 é só a gente pegar o menos 2 e multiplicar ele e por ele. O expoente é ímpar, portanto, o resultado terá o mesmo sinal da base. Nós temos aqui o oposto do cubo de 2. Então, vamos ter diferença, porque o oposto vai fazer o sinal ficar aqui negativo. Neste caso, nós tivemos o mesmo, porque o expoente é ímpar. Trouxe uma outra situação para vocês, que acredito vocês já se lembrem aí quando se tratava de números naturais. O 10 elevado a qualquer expoente é bem simples de se fazer. A gente mantém o valor 1, o algarismo 1, e acrescenta zeros de acordo com o expoente. Então, nós temos aqui 10 elevado à quarta potência. É o 1 acrescido de 4 zeros, de acordo relacionado aqui com o expoente que ele está indicando. Se a base é negativa, nós vamos ter que considerar para colocar no resultado o expoente. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar e a base negativa, o resultado será negativo, ok? E, para nós finalizarmos a nossa aula, aquela hora bem agradável, a hora do jogo. E aí, já está com o seu rascunho, com o seu material para ajudar eu responder essas questões? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos resultados de potência e nós temos aqui bases com expoentes que resultam naquela potência. O que seria, então? Eu tenho 2 elevado ao cubo. O que significa 6? Não, nada de 6. Lembra que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. A base é positiva e o expoente é ímpar. Eu tenho que manter o sinal da base. Por isso, qual o resultado? Nós temos aqui o 8. E quanto seria, professora, menos 3 ao quadrado ou quadrado de menos 3? Lembra, a base é negativa, mas o expoente é par. Então, o resultado será positivo. E nada de 3 vezes 2, hein? 3 vezes 3, que daria, então, o 9 positivo. Vamos aplicar essa mesma regra aqui no quadrado de menos 6? Expoente par, base negativa, resposta positiva. Quem está bom aí na tabuada? De 6 vezes 6, que é igual a 36 positivo. E 5 ao quadrado, professora? Muito fácil. Ele vezes ele mesmo, tendo como resultado 25. Ah, e aquela propriedade, todo número elevado a 1 é quanto? Pensou aí? É ele mesmo. Então, menos 8 elevado a 1 é menos 8. E aqui,
o cubo de menos 3. Agora vamos ter que recordar aquela outra propriedade. A base é negativa e o expoente é ímpar. Então, o resultado será negativo. 3 vezes 3, 9, e vezes 3, 27. Portanto, nós temos menos 27. E menos 1 elevado ao cubo com a mesma regra. Só que 1 vezes 1 vezes 1, temos 1. Negativo ou positivo? É claro que é negativo, porque o nosso expoente é ímpar. E menos 100 elevado a zero, lembrou da regra? Todo número elevado a zero é sempre 1. Ok? E ali, onde vocês observam que aquele sinal de menos é operacional e não posicional, eu quero o oposto do quadrado de menos, o oposto do quadrado de 3, então nós teríamos como resultado o menos 9. E 9 ao quadrado seria 9 vezes 9, que então temos como resultado 81. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que seja produtiva para você e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço!